Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí, com o nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Agora a turma dos segundos anos estará vendo aí o volume 3 trabalhando a segunda semana. E vamos continuar falando sobre a grandeza física trabalho e calor, associado à termodinâmica. Beleza? Mas antes que possamos ir para as atividades aí, para o conteúdo teórico, convido vocês, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vocês possam receber as notificações aí dos materiais que têm sido postados diariamente, certo? Visite a nossa plataforma. Galera, vocês estão junto aí do projeto Eu Não Erro Mais, nosso projeto Enem, aulas diárias aí com os professores da escola online, trazendo dicas do que mais é cobrado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Só visitar a nossa plataforma e buscar o material teórico com as atividades resolvidas lá na plataforma. Beleza, galera? Pois bem, eu sou o Camilo, professor de Física da escola online, e espero vocês após a vinheta. Vem comigo! Transformações gasosas. Gente, certa quantidade de gás, ela passa por uma transformação quando se modifica um estado possível. Ao modificar um estado, um outro estado do gás também será modificado, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui um estado inicial. O gás apresenta, por exemplo, como variável de estado, uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura. Ao se modificar um desses estados, pelo menos outro estado, outra variável de estado, vai se alterar, certo? Então, após uma transformação gasosa, ao variar pelo menos um dos estados aqui do gás, um outro estado variará e nós teremos aí um novo estado do gás, certo? Então, percebam aqui. Essa aqui, gente, é a equação geral dos gases. Se eu pegar se eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume gasoso e dividir pela temperatura naquele estado, isso vai dar uma constante. Agora, se eu variar uma dessas grandezas de estado, por exemplo, ao variar o volume de V1 para V2, pelo menos mais uma variável, a pressão ou temperatura, ou ambas, irão mudar para a mesma massa gasosa, tá? Considerando aí que não houve escape de gás, nós temos a mesma quantidade de matéria, o mesmo número de mols. Observe aqui nessa ilustração. Você tem um estado inicial, uma temperatura T1, uma pressão gasosa P1, ocupando um volume V1. Acontece uma transformação, significa que pelo menos uma variável aqui, se alterou. Ao variar uma variável de estado, uma outra pelo menos tem que acompanhar. Então eu posso apresentar uma nova temperatura, ele fala que a temperatura T2 é 2 vezes T1, a pressão se manteve constante, P2 é igual a P1. Mas reparem, gente, que ao variar a temperatura, o volume, agora o V2, aumentou, agora é maior do que o volume V1. Então, para acontecer uma transformação gasosa, tem que se observar aí duas variáveis de estados, pelo menos, se alterando. Tranquilo? Beleza, agora vamos lá. Trabalho. O que é trabalho, gente? Trabalho é uma grandeza física que está associado aí à transferência de energia entre corpos quando uma força produz deslocamento. No caso específico das transformações gasosas, por trabalho aí, ou seja, transferência de energia, trocas de energia sem influência de temperatura. Vocês lembram que a gente enunciava que corpos com temperaturas diferentes aí faz com que o calor, que é uma modalidade de energia, flua, a energia térmica, flua espontaneamente de um corpo de maior para menor temperatura? Nesse caso, não necessariamente vai haver diferença de temperatura, mas você pode ter sim energia envolvida no processo. Imagine que eu tenho aqui, eu tenho um gás que ele tem uma pressão P1. Tá vendo esse Pzinho aqui, E eu tenho a pressão atmosférica. Esse Pzinho exerce aqui uma força sobre uma determinada área. Essa é a definição de pressão. Ele tem o gás aqui ocupa um volume V1 e está uma temperatura T1. Digamos que a pressão constante, eu não mudei aqui a massa do peso e a pressão atmosférica aqui também está agindo aqui sobre essa área. A pressão constante eu começo a aquecer esse gás.
externamente você começa a fornecer energia. O que vocês vão perceber? Que essas moléculas aqui, elas vão começar a se movimentar com mais intensidade. Aí, elas ao se movimentar com maior intensidade, com maior grau de vibração, de agitação, elas se chocam mais intensamente e mais constantemente, tanto com as paredes do recipiente, como umas contra as outras. Ao se chocar com a parede do recipiente, levanta-se o êmbolo. Gente, presta atenção. Levantar-se o êmbolo significa que o volume agora ocupado pelo gás aumentou. A pressão é constante, mas o volume variou, então a temperatura tem que variar junto. Certo, gente? Então, olha esse deslocamento do êmbolo. Chamei de D. Levantou de altura H. Agora, uma força F é como uma força produziu o deslocamento. Realizou o trabalho. Certo? Esses gases aqui, ó, eles se chocam atuando com a força. Aí eu concentrei como se fosse uma única força empurrando o êmbolo. Força produziu o deslocamento. Realizou o trabalho. Trabalho está associado com a transferência de energia. Vamos ver o que acontece. Gente, pressão. Pressão é a grandeza física que relaciona a força aplicada perpendicularmente sobre uma determinada área. No sistema internacional, unidade de força é o Newton, unidade de área é o metro quadrado. Newton por metro quadrado é o conhecido Pascal aí, que é a grandeza, a unidade de medida de pressão, tá bom? Então, pressão é força sobre área, logo a força aplicada seria o produto da pressão vezes a área. Tranquilo. Vejam vocês que ao deslocar aqui de uma altura D, né, um deslocamento D aí, uma altura H, você variou o volume. Quem é o volume, gente? Volume é o produto entre a área da base, né, a área desse êmbolo, vezes a altura, vezes o deslocamento. Então, essa foi a variação de volume, certo? Então, o deslocamento, D, seria variação de volume dividido pela área. Se você quer saber o quanto que aumentou essa altura aqui, ó, esse deslocamento aqui, basta pegar a variação de volume produzida por essa força aqui, né, dividido pela área. Beleza. Assim sendo, gente, eu quero isolar dessa forma. Ó, esse deslocamento é igual a variação de volume, volume final menos volume inicial, dividido pela área. E a força é o produto da pressão multiplicado pela área. Trabalho, como eu disse para vocês, é uma grandeza física que relaciona energia aí transferida de um corpo a outro quando tem-se uma força produzindo deslocamento. Gente, o que acontece aqui dentro? Os gases aqui, ao se chocar mais intensamente, exercem uma força e essa força produz deslocamento. Então o gás aqui está realizando o trabalho. Agora, quem que seria a força? Força eu posso escrever que é a relação da pressão vezes a área, vezes o deslocamento produzido pela força. Quem que seria esse deslocamento? Ó, a força eu já coloquei, pressão vezes área. O deslocamento D seria volume final menos volume inicial dividido pela área. A área no numerador, a área no denominador. Corto área com área. Logo, galera, numa transformação gasosa, o trabalho aí, ó, envolvido seria o produto da pressão, nesse caso constante, multiplicado pela variação de volume. Então, fiquem espertos, gente. Quando falar-se em trabalho, energia trocada aí, transferida na forma de trabalho, certo? Pelo trabalho, lembra que você vai ter que observar a variação de volume. Então, trabalho para uma transformação gasosa está associado com variação de volume aqui, volume ocupado pelo gás. Gente, fique esperto, tá? No sistema internacional, trabalho, né, a energia transferida é dada em joules. Mas nós trabalhamos muito com caloria aqui na termologia, tá? Beleza. Então, gente, trabalho é proporcional à variação de volume. Quanto maior a variação de volume, maior a energia aí, ó, envolvida no processo na forma de trabalho, né, pelo trabalho. Então, ó, energia, transferência de energia. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho um êmbolo nessa condição. Percebam que esse êmbolo aqui, ó, ele tem aqui e aqui tem um certo volume ocupado pela massa gasosa. Aí, gente, agora essa massa gasosa ocupa um novo volume. O que é trabalho? Né? A relação da pressão vezes a variação de volume. Ocorreu variação de volume aqui? Sim. Inclusive, se vocês observarem, o trabalho está associado à variação de volume. Nesse caso, o volume final é maior que o inicial. Logo, gente, aconteceu uma expansão. A variação de volume é positiva. Volume final ocupado pelo gás aqui, ó, é maior que o volume inicial. A variação de volume é positivo. Tá vendo que trabalho é o produto da pressão vezes a variação de volume?
Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Galera, trabalho está associado com energia transferida. O gás exerceu aí, excedeu energia para o meio. O gás agiu com a força F sobre o êmbolo, deslocando e realizando o trabalho. Então o gás realizou o trabalho, cedendo energia para o meio. Certo? Então, variação de volume maior que zero significa trabalho positivo. Foi o gás que exerce uma força realizando trabalho, produzindo deslocamento e cedendo energia para o meio. Então fique esperto com isso. O gás realizou o trabalho sobre o meio, variação de volume positivo. Na expansão, o gás está cedendo energia, o trabalho é positivo para o meio. Pode acontecer um processo inverso? Sim. Imagine que eu tenho esse gás aqui, nesse volume inicial. Externamente, aplica-se uma força fazendo com que o volume ocupado pelo gás diminua. Agora aconteceu o que, gente? A compressão. A variação de volume é negativa. O volume final é menor que o volume inicial. Variação de volume é volume final menos inicial, né? Então, trabalho é pressão vezes variação de volume. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Então, externamente aqui, o meio atuou fazendo com que o êmbolo variasse o volume aqui, variasse sua posição, diminuindo o volume. Então, o meio age com a força F sobre o êmbolo, deslocando e realizando trabalho. Então, agora foi o meio que realiza trabalho sobre o gás. Se o meio realiza trabalho sobre o gás, gente, o meio cede energia para o gás recebe energia do meio. Nesse caso, na compressão, trabalho negativo significa que o meio externo está cedendo energia para o gás. Certo? Então, fiquem espertos com isso, gente. Expansão, variação de volume maior que zero. Trabalho positivo. É o gás que realiza trabalho sobre o meio. É o gás que está perdendo aí, cedendo energia para o meio. Na compressão, externamente, o meio, de alguma forma, age sobre o êmbolo, age sobre esse gás aqui. Então, nesse caso, a variação de volume é negativa, o volume final menor que o inicial. Nesse caso, o trabalho é negativo. O meio realiza trabalho sobre o gás. O meio cede energia para o gás recebe energia do meio. Certo, galera? É só revisar isso com cuidado que vocês vão entender tranquilamente. E a energia interna, que está dentro lá do gás, tá? Vamos pensar assim, internamente lá, ao sistema. Para gases monoatômicos, a variação da energia interna é determinada somente pela variação da energia cinética. Energia cinética, gente, está associada a movimento, né? De translação das moléculas. Como que eu calculo a energia cinética aqui? Depende do número de mols, da constante universal dos gases e da temperatura. Então, presta atenção nesse sistema. Eu tenho um gás aqui, esse gás está ocupando um certo volume, certo? E está a uma certa temperatura. Então, como eu meço a energia cinética nesse estado aqui, Depende do número de mols, da constante universal e da temperatura T1. Esse gás apresenta a temperatura T1, logo tem uma energia cinética associada aí, 1. Agora, ao aquecer aqui, por exemplo, a temperatura aumentou. De alguma forma, gente, internamente aqui, adentrou energia e ficou armazenada. A energia interna ao sistema aumentou. Como que eu percebo aqui a energia cinética em 2? Depende de 3 sobre 2 multiplicado pelo número de mols. Não variou, não houve escape de gás. Constante universal dos gases é uma constante, é a mesma nos dois casos. Só que a temperatura T2 é maior que T1. Logo, a energia cinética agora em 2 é maior do que em 1. Internamente, existe agora uma quantidade de energia diferente. Galera, T2 diferente de T1. Significa que a energia cinética em 2 é diferente de 1. Houve uma variação de energia cinética aqui dentro, internamente. A variação de energia cinética é a própria variação de energia interna. Ou seja, energia cinética em 2 menos energia cinética em 1. Se eu pegar aqui e eu colocar essas duas equações, eu vou chegar nessa condição, que a variação da energia interna, tinha uma energia interna aqui, agora tem uma nova quantidade de energia interna aqui. A variação dessa energia depende de 3 sobre 2, número de mols, constante universal dos gases e variação da temperatura. Gente, se o trabalho está associado à variação de volume, só pensa em variação de volume para falar em trabalho, para falar em variação da energia interna, vocês só vão pensar em variação da temperatura. Se houve variação de temperatura, houve variação da energia interna. Se não houve variação da temperatura, não há variação da energia interna.
Certo, galera? Então, lei de Joule para os gases perfeitos, ideais. A energia interna de uma quantidade de gás perfeito é função exclusiva da temperatura. Veja aí, gente, ó, que a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura. A variação da energia interna depende da variação da temperatura. Se T2 maior que T1, ou seja, a variação da temperatura é positiva, a variação da energia interna também é positiva. Se a variação da energia interna é positiva, esse gás aqui tinha uma quantidade de energia interna e ganhou mais energia. O que você vai observar? Um aumento da temperatura. Agora, imagine o seguinte, você tinha uma temperatura T2 e a temperatura T1, e agora a temperatura T2 é menor. Houve um resfriamento. A variação de temperatura é menor que zero. Logo, a variação de energia interna diminuiu. Ela também é menor que zero, porque a variação da energia interna depende da variação de temperatura. Se não houver variação de temperatura, não houve variação de energia. Ah, professor, não tem energia envolvida? Tem! Você pode ter aquecido aqui o gás, essa energia adentrou aqui e depois ela é retirada, ela sai na forma de trabalho. Ela pode entrar na forma de energia térmica, de calor, né? E sair igualmente na mesma quantidade na forma de trabalho, não ficando energia aqui, ó, acumulada. Ou seja, a energia que estava aqui dentro continuaria constante se não houver variação de temperatura. Galera, trabalho depende da variação de volume. Variação da energia interna depende da variação da temperatura. Essa é a regra. Beleza? Nesse caso, T2 maior que T1. A energia interna, no caso 2 aqui, é maior que a energia contida aqui, ó, internamente em 1. Então a variação da energia interna foi positiva. Tem mais aqui, ó, depois do que antes. Energia, né? Então tá. Então vamos para as atividades aí. Atividade 1. Prestem atenção no enunciado. Certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante, igual a 4 vezes 10 a sexta newtons dividido por metro quadrado, deslocando o pistão, cuja área é de 9 centímetros quadrados, variando seu volume de 500 centímetros quadrados para 800 centímetros quadrados. E ele fala para mim, ó, sabendo que 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos, 1 centímetro quadrado é igual a 10 a menos 4 metros quadrados, e 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros, responda. Primeiro, qual é o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão? Pois bem, gente, pressão é a relação da força aplicada perpendicularmente a uma dada área. Logo, a força é o produto da pressão vezes a área. Eu quero descobrir a pressão e eu quero também a área, só que no sistema internacional, né? Fiquem espertos. Primeiro ele te diz, ó, você tem uma expansão. Eu tenho uma certa quantidade de gás aqui ocupando um certo volume. De repente acontece uma transformação. Veja que o volume aumentou, expandiu. Se o volume aumentou, galera, a pressão constante, a temperatura vai ter que ter variado. Ela vai aumentar também. Tudo bem? Então vamos lá, o gás exerce uma força aqui, fazendo com que o êmbolo suba. Agora o gás aqui pode ocupar um maior volume. Expansão, variação de volume maior que zero. Volume final maior que o volume inicial. Sobre pressão constante. Ele me deu a pressão, já está no sistema internacional. Pressão 4 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Isso foi dado. Então a pressão já tenho. Agora, a área, 9 centímetros quadrados, ele me forneceu, só que cuidado, não está no sistema internacional. A unidade de área no sistema internacional é o metro quadrado. Só converter, deu-se aqui, ó, 1 centímetro quadrado equivale a 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. No lugar de centímetro quadrado, eu coloco 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a área aí seria quanto? 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Eu tenho a pressão. 4 vezes 10 a sexta. E eu tenho a área aí, 9 vezes 10 a menos 4. Operando, 9 vezes 4, 36. 10 a sexta vezes 10 a menos 4, 10 ao quadrado. 36 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 36 mil newtons. Se eu coloquei tanta pressão quanto a área no sistema internacional, não usei tanta pressão quanto a área no sistema internacional, a força é a unidade de força, sistema internacional. Gente, não é difícil, é só ter um pouco de cuidado ao fazer isso que vocês entendem, certo? Mas cuidado com as unidades usadas aí, isso é muito importante. Letra B. Qual é o trabalho realizado nessa expansão?
vamos lá. Tinha um gás aqui no estado 1, pois ele apresentava uma pressão 1, volume 1 e temperatura inicial 1. Aí acontece uma transformação de estado, ou seja, ao mudar uma grandeza de estado, pelo menos uma outra caminhou junto. A pressão se manteve constante. Só que, ao variar o volume, a temperatura também mudou, certo? O gás exerce uma força expandindo aqui, ó, fazendo com que o pistão aqui suba. Agora o gás pode ocupar um maior volume. Trabalho, ele quer trabalho, né? Eu preciso da pressão e da variação de volume. O trabalho, né, é proporcional à variação de volume. Galera, expansão, variação de volume positiva, sobre pressão constante. A pressão ele me deu está no sistema internacional, tem esse valor, 10 a sexta Pascal, tá? Newton por metro quadrado. Volume inicial, 500 centímetros cúbicos, dado no enunciado. Volume final aí, primeiro, desculpa, vamos converter aqui volume inicial em centímetros cúbicos para metros cúbicos. No lugar de centímetros cúbicos aqui, eu posso colocar esse valor, 10 a sexta metros cúbicos. Logo, inicialmente o volume ocupado aqui seria de 500 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Ao final, ao subir aqui, existe um novo volume, 800 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Veja que eu já retirei o centímetro cúbico aqui e fiz aqui, ó, a proporcionalidade de centímetro cúbico para metro cúbico. Tá bom? Então a variação de volume seria volume final menos volume inicial, 800 vezes 10 a menos 6, menos 500 vezes 10 a menos 6. A variação de volume foi de 300, positivo, porque expandiu o volume final maior que o inicial, vezes 10 a menos 6. Galera, foi me dada a pressão, 4 vezes 10 a sexta. E o volume, a variação de volume, 300 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 300, 1.200. 10 a sexta vezes 10 a menos 6, 10 a 0, que é igual a 1. Logo, o trabalho aí realizado pelo gás é igual a 1.200 joules, tá bom? Unidade de energia no sistema internacional, o joule. Aí, gente, após resolver a letra B, ele me pede na letra C. O gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Justifique. Tranquilo. Gente, aconteceu o quê? Uma expansão, não foi? Como o fenômeno observado foi expansão, variação de volume, para variar esse volume, uma força tem que ter atuado, produzindo deslocamento. E foi o gás aqui que foi se chocando aqui, ó, mais intensamente com o êmbolo e fez que o êmbolo subisse. Então, como o fenômeno observado foi expansão, variação de volume positiva, ficando o volume final maior que o inicial, temos que o trabalho é positivo. Ou seja, o gás realiza trabalho sobre o meio. Ou seja, o gás cede energia para o meio, tá? Então a resposta aí da letra C é essa aí. Tranquilo? Vamos para a questão de número 2? Vamos lá! Um gás ideal sofre uma expansão isobárica. Gente, expansão, variação do volume, né? Ficando o volume final maior que o inicial. Isobárica, iso é igual, bárica, pressão. A pressão constante, a igual pressão. Variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Se o trabalho realizado no processo foi de 30 joules, a pressão mantida constante em newtons por metro quadrado foi. Tá bom. Eu tenho um gás aqui, aconteceu uma expansão, a pressão constante. Gente, a força aqui é o gás, exerce uma força aqui, fazendo que o volume possa variar, né? Aumentando o volume aqui que o gás pode ocupar. Então, gente, expansão isobárica, aumento do volume, a pressão constante. Gente, já prestem atenção aqui nas unidades. Ele me deu o volume inicial em metros cúbicos, unidade do Sistema Internacional para o volume. O volume final também em metros cúbicos. E o trabalho aqui, ó, 30 joules. E eu vou manter positivo, porque houve uma expansão. O trabalho é positivo. Trabalho é igual pressão vezes variação de volume. Então, a pressão, desculpa, seria o trabalho dividido pela variação de volume. A pressão seria trabalho, variação, volume final menos volume inicial. Então, pressão é igual a 30, foi o valor do trabalho. E a variação de volume? 5 menos 2. 30 dividido por 3, esse é o valor da pressão. 10 newtons por metro cúbico. Certo? Beleza. Atividade 2 resolvida. Vamos para a atividade número 3. Chegando na atividade número 3, gente, vocês devem sim revisar, olhar com cuidado. Esses conceitos não são difíceis, é até tranquilo para entender. Requer um pouquinho de dedicação.
O que diz a questão atividade 3 aí? Considere uma massa gasosa de pressão 3 atm, 3 atmosfera, confinada em um cilindro com êmbolo móvel de área 5 centímetros quadrados e volume 900 centímetros cúbicos. O gás ideal sofre transformação isobárica. Se é isobárica, significa o quê? Iso é igual bárica, a pressão constante, a pressão não vai variar. E seu volume passa a ser de 600 centímetros cúbicos. De novo, aqui ele te mostra as conversões, sabendo que 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados, 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 6 metros cúbicos, e 1 atmosfera, a pressão de 1 atm, equivale a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Fiquem espertos com isso. ATM não é unidade de pressão no sistema internacional, é unidade usual aí. Primeiro, o trabalho realizado por esse gás em joules. Tá bom. Trabalho é o produto da pressão vezes variação do volume. Tá bom. Transformação isobárica, a pressão constante de 3 atms. Galera, eu vou ter que transformar de atm para pascal, de atm para newtons dividido por metro quadrado. Ele não fala que 1 atm equivale a 10 a quinta newtons por metro quadrado? Tá bom. 3 que multiplica 1 atm, ou seja, 3 que multiplica 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então a pressão constante aí seria de 3 vezes 10 a quinta pascal, atm. Volume inicial, 900 centímetros cúbicos. Tudo bem, mas centímetro cúbico não é unidade de volume no sistema internacional. No sistema internacional eu tenho 1 metro cúbico. Então 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 6 metros cúbicos. 900 que multiplica 10 a menos 6 metros cúbicos. E o final, agora o novo volume, gente, passou de 900 para 600. 600 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. A variação de volume é quem? É o volume final, 600 vezes 10 a menos 6, menos 900 vezes 10 a menos 6. Gente, a variação de volume é igual a menos 300 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Perceba que a variação de volume é negativa. Houve uma diminuição do volume lá do êmbolo. Certo? Lá, nesse caso, houve uma compressão. Aconteceu isso aqui, ó. Imagine que inicialmente você tinha esse volume a ser ocupado pelo gás. Agora, alguém externamente aqui comprime e o volume diminui. Houve uma compressão. Então, o trabalho é o valor da pressão multiplicado pela variação de volume. Pressão 3 vezes 10 a quinta, variação de volume menos 300 vezes 10 a menos 6. 3 vezes menos 300, menos 900. 10 a quinta vezes 10 a menos 6, 10 a menos 1. 900 vezes 10 a menos 1, menos 90 joules. Gente, o trabalho é negativo. Houve o quê? Uma compressão, né? Se houve uma compressão, o volume final é menor que o inicial, a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Quer dizer que externamente ou foi aplicada uma força produzindo deslocamento e o gás vai receber energia do meio. Tá bom? Letra B. A força constante exercida sobre o êmbolo. Tá bom, galera. Vamos lá. Tem esse cara aqui e ele foi comprimido, diminuiu o volume. E externamente aqui, aplicou sua força. Eu quero a intensidade dessa força. Pressão é igual a força dividido por área, né? Força aplicada perpendicularmente sobre a dada área. A força é o produto da pressão vezes a área. Tomar cuidado aí para usar as unidades no sistema internacional. A pressão já tem 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, questão anterior. Só que a área que ele me deu não está em metros quadrados, ela está em centímetros quadrados. Eu tenho que converter. Logo, 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Logo, a área aí seria 5 que multiplica 10 a menos 4 metros quadrados. Beleza. Força seria pressão 3 vezes 10 a quinta, multiplicado pela área aí, ó, 5 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 5, 15. 10 a quinta vezes 10 a menos 4, 10. 15 vezes 10. A força aplicada aqui tem intensidade de 150 newtons. Certo? A questão de número, a alternativa C, ele te pergunta: o gás realizou o trabalho sobre o meio ou o meio realizou o trabalho sobre o gás? Justifique. Galera, como o fenômeno observado foi a compressão do gás, ou seja, a variação de volume é negativa, ficando o volume final menor que o inicial, temos que o trabalho é negativo. Assim, o meio realiza trabalho sobre o gás. Ou seja,
o gás recebe energia do meio. Diferentemente da questão de atividade número 1, a atividade número 3 aí, na letra C, ela te pede o raciocínio, e o raciocínio é inverso, né? Espero que vocês estejam entendendo. Gente, é só revisar com cuidado aí que vocês compreendem perfeitamente. E a atividade número 4, o que ela me diz? Um gás ideal sofreu uma transformação, ou seja, uma das suas variáveis de estado mudou, levando pelo menos uma outra junto, né? Ou as três aí, pressão, volume e temperatura, podem ter variado. E sua energia interna variou de 400 calorias para 700 calorias. O que aconteceu com a temperatura desse gás? Justifique. Tá, eu tenho um gás aqui, ó, com energia interna, ele está a uma certa temperatura. Depois, a energia interna aqui seria de 400 calorias. Eu nem vou transformar isso para joule agora não, tá? 400 calorias. Aí você percebe, por exemplo, aquece o sistema e você percebe agora que esse gás tem uma energia interna de 700 calorias. Inclusive, as moléculas aí vão passar a vibrar com maior intensidade. Repara que a temperatura aqui, o termômetro mostra que a temperatura aqui aumentou. Tá bom. Qual foi a variação da energia interna que é o sistema? Antes eu tinha 700 calorias, antes eu tinha 400 e foi para 700. 700 menos 400, a variação da energia aí, sofrida aí pelo sistema, foi de 300 calorias. Eu vou transformar isso para joules. Uma caloria equivale a 4,18, 4,2 joules. 300 multiplicado por 4,2, 1.260 joules. Então, houve uma variação de energia internamente ao sistema de 1.260 joules. Gente, perceba o seguinte, a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. A energia interna não é função da temperatura? Se nesse caso a temperatura 2 é maior que a 1, é porque a energia interna, que internamente ao gás, em 2, é maior do que a 1. Houve um aumento da energia interna. Então, a variação da energia interna foi positiva lá dentro do gás. A energia interna de uma quantidade de gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura. Como a variação da energia interna é maior que zero, houve aumento da energia interna contida no gás. Antes eu tinha uma quantidade, após a transformação eu tenho uma maior quantidade. Logo, percebe-se o aumento da temperatura. Assim, a temperatura final será maior que a inicial. Respondido para vocês, certo? Gente, eu não erro mais Projeto Enem. Vem com a gente até o meio de novembro, antes da prova do Enem. A Escola Online oferece gratuitamente aulas abordando aí os principais tópicos cobrados pela prova aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Escola Online você, gente, é sinônimo de sucesso com o Projeto Enem. Eu não erro mais. Aproveitem, galera. Visitem a nossa plataforma aí e busquem o material didático que é deixado para que vocês possam acompanhar aula a aula. Todos os dias aí temos aulas ao vivo e vocês podem tirar dúvidas no chat. Beleza? Galera, agradeço muito a atenção de todos e espero vocês na semana 3 do nosso PET. Bye, bye!